Aleluia. 276, amém? Ô José. Glória a Deus. 276. O cão cego, andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue bebeu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua
Glória a Deus. Só não me lembro do nome do hino, Rude Cruz. Não branco. Apareceu isso tudo. Glória a Deus. 302, Rude Cruz, amém? Rude Cruz se rige, dela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas eu vejo esta cruz, começar de novo então, né? Rude Cruz. Vai, irmão José, ajuda aí. Rude Cruz, sente, não tira fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador.
Tua cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer o amor proclamar, levarei eu também minha cruz, é coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer o amor proclamar, levarei eu também minha cruz, é coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e bem buscar e uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer o amor proclamar, levarei eu também minha cruz, é coroa trocar. Glória a Deus. Vamos lá limpar uma aplauso oferta? Louvado seja Deus. Amém? Vamos, nessa noite, louvado seja Deus, continuar na adoração. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos, inclinam sua cabeça e vamos fazer oração em favor desses nomes que estão no caderno. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. E aqui nós apresentamos na mão do Senhor esses nomes que estão nesse caderno, Senhor. Pai, as mãos que escreveram aqui, Senhor, eles estão confiando de receber aquilo que eles pediram, Senhor, na mão do Senhor. Porque somente o Senhor pode libertar, pode curar, pode salvar. É isso que nós estamos pedindo, Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo.
Cristo, aquele que vive para todo sempre, aquele que está aqui no nosso meio, aquele que vai nos abençoar nessa noite. Ó grande Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, para a honra e para a glória do nome que é sobre todo nome, o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, queremos, meu Pai, nesta noite, Pai, pedir a oração, Senhor, em favor daqueles que vai ajudar a tua obra, Papai querido. Deus, é aqueles que não têm, o Senhor abre as portas, Senhor, das bênçãos, Senhor, é que nós estamos te pedindo nessa noite, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, amém, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Lá do outro lado, louvado seja Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus, oh meu Deus, aleluia, oh Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Aleluia. De pé, igreja, com toda a reverência agora, vamos receber o pastor nessa noite, que vai trazer a palavra nessa noite, amém? Vamos confiar em Deus, louvado seja Deus. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Senhor grande Deus, a tua graça, a tua misericórdia, nos ajude mais uma vez. Eu entrego em sua mão todas as coisas, Pai. Até aqui chegamos, Pai, mais uma vez. Até aqui nós possamos dizer obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que tem nos sustentado até aqui, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te entrego nas suas mãos. Amém e amém. Boa noite com Jesus, que a paz do Senhor esteja com vocês. Pode se sentar. Deus abençoe a todos, irmão, por esse culto de Santa Ceia. É um culto muito especial, irmão. É um culto de Santa Ceia que é muita reverência, muito reverência na presença de Deus. E chegamos aqui mais uma vez nessa batalha, porque é uma batalha. Para chegar aqui é batalha, né? Melquisedeque vinha da batalha, mas quando ele venceu, ele encontrou Abraão vinha de uma grande batalha, ele venceu, aí ele encontrou Melquisedeque no meio do caminho. Melquisedeque deu pão e vinho para Abraão, e ele despojou do seu dízimo de todos, e deu força para Abraão enfrentar mais uma batalha, né? Eu creio que Melquisedeque está conosco aqui, dando força e dando pão e vinho, para que simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. Graças a Deus por esse companheiro, aquele jovem lá. Como é que é o nome? Seu nome? Júnior, nome do meu filho, Júnior, né? Deus abençoe, irmão Júnior.
Sinta à vontade. O companheiro lá que acabou de chegar também. Álvares, Deus abençoe, que seja abençoe. Esses dois aí já vieram. O companheiro é um pastor, chegou. Hoje nós estamos com o tempo corrido, mas eu quero, próxima vez, dar uma palavra, cantar um louvor aqui, tá? Ele é só companheiro que já veio domingo passado, estava aí. E hoje nos veio nos visitar de novo, né? É nosso irmão, né? Visita que eu falo é assim, é nosso irmão, né? Todos são filhos de Deus. E ali está o irmão Laurindo. Também a Thalia, né, irmã Thalia? Está aí, graças a Deus, Deus abençoe. Todos vocês, irmã Maria Eduarda. Hoje faz dia uma ovelhinha, está sumida ali, chamada Sara. Né, Sara? Hoje ela chegou e eu disse: cadê você, Sara? Né? Onde você foi? Foi para o estrangeiro. Deus abençoe o irmão Gilberto. A casa são nossos irmãos. Deus abençoe todos que estão aqui hoje. Agradecendo a Deus, nós fizemos uma adaptação aqui para ver se nós conseguimos. As pessoas, essa luz aqui está me atrapalhando a televisão, mas nós vamos arrumar um ponto de rebocar. Eu creio que depois do dia 20 nós vamos rebocar aqui para nós passar uma vigília pintada, rebocada, pelo menos a parte. Vai vir uns companheiros nos ajudar. E nós vamos rebocar aqui para organizando de pouco a pouco, né? Organizando tudo de pouco. E já nós vamos para ter uma vigília aqui abençoada no fundo ali. Daqui a pouco estou convocando os varões de Deus. Eu fico aqui, irmão. Sexta-feira eu limpo, fico aqui. Minha casa mais é aqui, né? Fica aqui cuidando, mexe para lá. Eu amo ficar aqui dentro, mexendo aqui, ouvindo. Eu amo, né? Se eu pudesse, eu amo ficar aqui na casa do Senhor. Deus abençoe todos que estão nos assistindo. E também agora, se for a vontade de Deus, sábado que vem, tem um povo ali, 115 quilômetros aqui, um irmão que pediu assistência para mim, dar assistência para ele, o irmão que veio aqui para me levar a ceia, dar assistência para ele na fazenda. Eles estão na fazenda. E mais outra família estão nos assistindo, ouvindo direto nossas coisas, e eles querem. Esse irmão lá tem violão, eu conversei muito com ele, muito animado, um senhor da fazenda lá com a sua família. E se for a vontade de Deus, sábado que vem, eu quero descer para lá. Nós estávamos confiando, né, irmão Laurinho? Vai dar certo, né? Do carro, né? Da vontade de Deus. Nós queríamos ser uns 2 carros, 3 carros, descer no sábado e voltar mesmo no sábado, né? Ele quer que a gente posa lá, mas não. Calma. Só escutei os galos cantando pelo telefone, né? Na fazenda lá. Eu disse: calma, ele quer que a gente posa, fica o domingo. É um pessoal muito... Pelo telefone eu conheci um lá, com a sua família, muito animado, muito feliz. E eu creio que vou descer nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo, né? E ele vem vindo, o pastor Edi já conversou com ele, e já vem conhecendo um pouco, né? E os outros são batizados, uma família, e eu vou levar ceia para eles lá. E eles disseram: uma benção, traga os irmãos aqui, a casa é pequena, mas cabe todo mundo. E vamos lá, eu falei: calma, vamos de pouquinho, calma, né? Vai devagarzinho, né? Vamos tranquilo aí. E então, sábado, se for à vontade, eu disse para ele, pegar o carro, meu carro foi... o coração dele feriu, né? E foi para o motor, fez o motor, mas graças a Deus, tudo tem um propósito, irmão, né? Então o carrinho está lá, vai sair um valor bom para me mandar arrumar, lutando ali, ficou quase 4 mil, né? Puxa 1.000 ali, puxa 500 ali, mas... Se Deus quiser, semana que vem, se for a vontade de Deus, eu pego ele, né? Ora, o irmão do meu carro do irmão Laurinho deu um probleminha hoje também, mas Deus sabe todas as coisas. Estamos aqui, a batalha é essa mesmo, a batalha é essa, calma um, estraga outro, calma outro, estraga outro, e vai outro, e assim nós chega, né? Graças a Deus, igual aquele ditado, não nascemos ricos, nascemos bonitos, né? Graças a Deus, estamos felizes de estar aqui essa noite? Deus abençoe todos vocês que estão nos assistindo, Maria Antônia, Nalva, Lê, de Anastácia, Andres Noé, aqui, meu irmão Nilson dos Santos, né? Duarte, Celina, minha cunhada, que Deus abençoe todos vocês. Nós vamos ler a palavra, hoje é Santa Ceia, meio rápido e tarde, hoje nós vamos, e vamos ler aqui em 1 Coríntios, né? Versículo da ceia, 1 Coríntios 11, 23, treinando meu rapazão aqui, tá ficando bom, né? Vamos tirar daqui, porque nós precisamos comprar mandou não fazer um quarto, com todas as aparelhagens num quarto, se Deus quiser, acho que vai ser ali, nós vamos abrir, para apanhar computador, colocar tudo, vou jogar um projetor aqui, pintar, jogar as letras, se Deus quiser. Vai dando certo, não vai? Vocês creem nisso? Tocador, que Deus abençoe meu tocador, né?
O outro sumiu de mim, né? O outro fugiu, está lá para Corumbá. Né? E agora, graças a Deus, aqui o irmão Adriano, mas tudo faz parte. Você vê como é que é bom? Deus tem que dar um jeitinho. Já viu a história da vaquinha? Só para me contar um pouquinho de pé. Já viu a história da vaquinha? Pastor Joel Nietzsche contou essa história da vaquinha. Deixa eu te falar, rapidão. Havia um rapaz, o pastor foi visitar um rapaz no sítio. Chegou lá, tinha umas meninas tudo desarrumadas, vestido rasgado. E aquele cheio de mato, aquela chácara linda, bonita, mas cheio de mato. Podia plantar, mas o pastor perguntou para ele, de quem você vive? Ele, dessas duas vaquinhas do leite, dessas duas vaquinhas aqui. Ah, é? Nós vive dela. Aí falou, puta, tanta coisa para plantar, vocês vivem só disso daí. Ah, mas nós vivemos dessas vaquinhas. Tá bom. E eu fiz a visita e ia embora. Tinha um espinhaço assim, o pastor pegou e jogou aquelas duas vaquinhas no buraco, matou. Jogou as duas vaquinhas de cabeça para baixo e voltou. Demorou uns anos, o pastor foi lá visitar esse casal. Quando foi chegando, estava a coisa mais linda, plantado, aquelas famílias bonitas, tudinho, lá para cá. O pastor falou, e como é que está lindo vocês assim? Ele falou, sabe o que foi, pastor? Minhas duas vaquinhas morreu. Minhas duas vaquinhas morreram, aí eu vi que eu podia viver de outra forma. E me deu certo, graças a Deus. Aí a gente vai olhar, tirando uma base assim, né? Só no Joaci tocando ali. Bom, é só a vaquinha, né? A vaquinha foi para Corumbá, apareceu um Deus abençoe. Aí vai aparecendo esse tocador, cantor, é assim que Deus quer, né? Deixa assim, porque se nem não empurrar a vaquinha, não acontece outras coisas. O pastor vai acostumando. Mas graças a Deus. Vamos ler aqui a palavra de Deus? 2 Coríntios, verso 11. Oh meu Deus, 11, 23, né? Vai me ajudando, que tem hora que a mente some. A mente some mesmo, 11, 23, tá? Porque eu recebi do Senhor, e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, tomais, comeis, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois que de cear, tomou o cálice e disse, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes e beberes em memória de mim. Porque toda vez que comes este pão, bebe este cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão ou beba esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim mesmo coma deste pão e beba deste cálice. Porque qualquer que beber indignamente, comeu e bebeu para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós, muitos fracos e doentes, muitos os que dormem. Porque se nós não julgamos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quanto somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não somos condenados com o mundo. Que o Senhor Jesus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Pode se assentar. Quero cantar um hino com o irmão. Vamos cantar um hino? Não tem como. A gente vem de terno, mas é difícil. Está quente demais. Vamos cantar? Consegue, irmão? Para nós? No fundo de uma cela. Filha, vamos põe a Fá para mim. Vamos ver. Fá? É? Ah, pode ser só. Vamos ver. Se eu conseguir não for baixo, né? Vamos ver se nós conseguimos. No fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tido e de embora, eu esperava a hora da execução. O pranto molhando meu rosto, eu revendo meus pecados. Vivi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado.
Eu sozinho ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo para ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Que coisa boa. Eu era um criminoso, se ele era sem pecado. Estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe em mim a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era um Barrabás. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Que coisa boa, irmão, é saber que hoje estamos livres. Aquele dia no Calvário foi um dia que a raça humana podia nunca esquecer. Foi o Calvário. O Calvário é o evangelho completo. Sempre quando você olha para a cruz, você olha você ali. Nunca você pode olhar para a cruz e não ver a redenção minha e sua. Que a nossa redenção estava ali. A nossa redenção estava no Calvário. Por isso que hoje temos liberdade de expressão, de amar, de falar desse Jesus. O mundo tem esquecido da cruz. As pessoas têm esquecido da cruz, porque a cruz não é bonita. O evangelho da cruz não é bonito. O evangelho da cruz é cheio de sangue. O evangelho da cruz, ela mostra, representa a redenção, redimir você. Sabia que eu e você, lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva caiu, o livro da redenção nós perdemos, voltou na mão do original dono, e Satanás tinha um direito de todas as almas na mão dele. Porque Eva e Adão entregou a humanidade, entregou todo ser humano na mão de Satanás. Todo ser humano não tinha direito, não tinha direito da salvação. Por isso que todos quando as pessoas morriam do Velho Testamento, ele ia só para um lugar, para baixo. Por isso que a feiticeira de Samuel trouxe Samuel de volta, porque vivia só num lugar, porque era tudo junto, não tinha divisão entre o paraíso, mas era tudo junto, porque estava todos debaixo de sangue de animais. Quando a pessoa pecava, errava, para a pessoa não morrer, Deus deu uma via de escape. Lá no jardim, quando Eva pecou e Adão pecou, eles se juntaram e fizeram para si folha de figueira, enrolaram com um avental, descobriram que estava nu, enrolaram folha de figueira. Mas Deus descia todo dia no jardim do Éden e procurou por Adão e disse: Adão, onde tu está? Adão disse: estou aqui, Senhor, escondido da tua presença.
O homem tinha separado, porque Deus descia todo dia à tarde e falava com Adão e com Eva. Bom dia, ô Adão, estou aqui. Era na presença de Deus. Mas quando eles caíram, e eles fizeram para si uma folha de figueira, uma religião, um fígado, enrolaram em seu corpo e fizeram uma veste, folha de figueira. E Deus desce e pergunta do seu filho onde estava. Mas ele estava fugido da presença de Deus. Estou aqui, Senhor. E dizer, fugido da tua presença. Por que, Adão? Porque a mulher que tu me deste me fez eu comer do fruto e eu caí. Mas por que fez isso? Porque a mulher que tu me deste, jogou culpa, o Senhor me deu uma mulher, a mulher que tu me deste. Mas Deus não permitiu, porque Ele diz para Adão e para Eva, no dia que desse fruto tu comer, tu morrerás. Mas Deus, para não matar Adão e Eva, Ele pegou um substituto, um cordeiro, e matou o cordeiro, mandou Adão matar o cordeiro, e pegou a pele do cordeiro e enrolou sobre os animais, sobre a sua veste. Tira essa religião, tira essa cobertura de figueira e cobre, mata um cordeiro, para você não morrer, eu mato o cordeiro em seu lugar, e você se veste da pele do cordeiro, e você será expulso do jardim. E Adão e Eva enrolou aquela pele do cordeiro e foi embora da presença de Deus. Mas Deus mostrando ali que um dia ia vir um sacrifício perfeito, um cordeiro perfeito para morrer no lugar deles. E Adão foi embora com aquela pele. E o que aconteceu? Sempre Deus apontando o cordeiro e apontando um animal. Vem Adão, gera os seus filhos, Caim e Abel. Gera os seus filhos. Um era lavrador e o outro era pastor de ovelha, Abel. Mas um, pela revelação, sabia que a raça humana, que o sacrifício tinha que ser cordeiro. Não era fruto, não era beleza, era cordeiro. Caim fez um altar com muita beleza de frutos. Mas Abel pegou um cordeirinho e foi oferecer ao seu Deus. E ele cortou e ofereceu o sacrifício a Deus, e Deus recebeu de Abel e não recebeu de Caim, porque a Bíblia fala que Abel ofereceu o seu sacrifício por revelação, que um sacrifício é por revelação, e Deus apontando que outra vez, que lá na frente havia um cordeiro perfeito. Deus pega Abraão, no lugar de matar Isaac, no lugar que Deus pediu o seu filho, o único filho que Abraão tinha em sacrifício, no Monte Moriá. Abraão leva o seu filho para matar lá no monte. Na hora de executar o seu filho, a voz do céu desce: Abraão, não faça isso, porque eu vi que tu temeste a mim. E daí naquela montanha por 3 dias não se existia cordeiro, não se existia. Abraão olha, enganchado um cordeiro no arbusculo, veja aquele cordeiro berrando, e antes disso, seu filho Isaac fez o holocausto, fez a lenha, fez tudo, e disse: pai, aqui está o lugar onde vai ser o sacrifício, aqui está a lenha, cadê o cordeiro? Mas Abraão disse: filho, cordeiro para si Deus proverá. Deus vai prover um cordeiro, meu filho, em seu lugar. Deus, no lugar quis pensar em outro pensamento pela fé, no lugar de eu te matar, Deus vai prover um cordeiro e vai morrer no seu lugar. E nesse mesmo momento, Deus proveu um cordeiro para Isaac. No lugar de Isaac morreu o cordeiro.
E Deus vinha apontando o Calvário. E eu e você. Aí vem para o Velho Testamento, para a lei de Moisés. Todo homem que pecasse tinha que morrer. A lei era a morte, porque estava condenado eu e você para morrer. Mas Deus falou: no lugar do homem morrer, oferece um cordeiro. Então eu pegava meu cordeiro, eu pecava, eu fazia as coisas erradas, eu ia lá, pegava um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro perfeito, e levava para o sacerdote. O sacerdote ficava 7 dias examinando esse cordeiro, se ele era perfeito, se ele não tinha doença, para oferecer no meu lugar. Eu ia morrer, eu estava condenado à morte, eu estava julgado à morte, mas eu pegava o meu cordeiro, levava o sacerdote lavava o cordeiro, colocava o cordeiro para ser examinado por 7 dias. O cordeiro não tinha defeito, no lugar de eu morrer, o cordeiro morria, e Deus aceitava aquele cordeiro em meu lugar. Mas eu saía dali com desejo de pecar, da mesma forma, pecando de novo. Talvez eu levava não sei quantos cordeiros por dia, por mês lá para morrer, para mim não morrer. Mas chegou o dia que o livro da redenção, eu estava perdido, mas um dia Ele mesmo, o Cordeiro de Deus, disse: eu vou morrer agora, eu vou ser o Cordeiro perfeito no lugar deles, porque eu e você na fila da morte, mas um dia Ele mesmo proveu para si o Cordeiro. Esse mesmo Deus que fez o céu e a terra, que Deus não se vê, Deus é Espírito, e a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por homem algum, mas Deus mesmo fez um corpo, um cordeiro, e esse cordeiro se chamava Jesus Cristo, e Deus habita dentro daquele cordeiro, e desce na terra. Ele mesmo desce na terra, Emanuel, o Deus conosco, desce na terra e começa a passear na terra, para ser o sacrifício para a raça humana. Você já imaginou um Deus? Eu quero parar um pouquinho. Você já imaginou um Deus tão grande, tão poderoso, que enche o céu e enche a terra? A Bíblia diz que Ele enche o céu e a terra, esse Deus. E Ele mesmo sair da sua glória. Eu disse: eu vou ter que descer, eu vou ter que ir na terra, eu vou ter que ir lá na terra ajudar, salvar o meu filho. E esse Deus precisava de descer. Você já imaginou esse Deus descer com a sua glória tão grande? Porque você sabe, lá Deus nunca foi visto por homem nenhum. E lá no monte, no tempo de Moisés, o povo queria conversar com Deus, o povo queria ver Deus. E eles brigaram com Moisés, disse: Moisés, nós queremos falar com Deus, porque só tu fala com Deus. Nós queremos falar com Deus. Moisés teve uma audiência com Deus e disse: o povo quer falar contigo, o povo quer falar contigo. Então desça e fala para esse povo se consagrar, se separar, viver 3 dias de santificação, seus animais, tudo longe das suas esposas, tudo. E eu vou descer e vou falar com eles. E esse povo foi se consagrar, disse: agora nós falamos com Deus, nós vamos conversar com Deus. Deus falava através de seus profetas, de visões, de coluna de fogo, de vento, redemoinho, porque Ele é Deus, é Espírito, nunca foi visto por ninguém. Mas esse povo queria falar com Deus, e Deus chegou no seu trono. Só fica imaginando, era hora nos Montes Sinais, o povo esperando para Deus descer e falar com ele. Mas quando Deus deixa o seu trono, a sua glória, Ele deixa o seu trono, aquele monte começou a fumegar, começou os relâmpagos a tremer, e começou a trovejar, e relâmpago, e o povo começou a gritar, e as pedras começaram a fender, e os montes começaram a cair, e aquele povo foi desesperado. Aquele povo gritou bem alto: Moisés, não deixa esse Deus falar conosco, porque se Ele falar nós morremos. Mas fala tu com ele e tu fala conosco. Aí Deus falou: agora eu vou enviar profeta. Agora você vai me ouvir só através de profeta. Agora você vai ouvir através de profeta. Aí Deus começou a enviar profetas para falar com o povo, porque Deus é Espírito. Não fica pensando que Deus é 3.
ou Deus é 4, ou Deus é 5, Deus é um. E Ele não divide a sua glória. As denominações, as religiões, separam Deus em 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. 3 Deus separados da Santíssima Trindade. Não se existe a um só Deus, um só Senhor, em todo e por todos. A Bíblia diz que Ele não divide só, mas esse Deus poderoso, esse Deus grandão que enche o céu e a terra, Ele precisava vir redimir eu e você. Ele precisava fazer como Boaz fez com Ruth, um parente mais próximo, um parente mais redentor, para redimir Ruth. E o que é que ele tinha que fazer? E a noiva gentia era eu e você, e Noemi era uma noiva judia, e Boaz era o parente mais próximo de Noemi. Boaz, mas Ruth era uma gentia, mas casou com judeus, e o seu irmão morreu, e quem tinha direito de possuir Ruth era só o irmão de Malom que morreu, mas não tinha mais filho. Noemi falou: eu não tenho mais filho, Ruth, volte para trás, volte para Moabe, casa com quem você quiser, eu não tenho mais filho para você me seguir, eu não tenho como ter filho para gerar a sua semente. Volte. Mas Ruth gritou: órfã, que era tipo da igreja ortodoxa. Mas Ruth era a igreja gentia, e Noemi a igreja judia. Mas Noemi, Ruth, aquela igreja gentia, gritou bem alto, disse: não, mãe, não, mãe, chamava de mãe, não, aonde tu irei, eu irei, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Eu vou atrás. E ela foi, mas ela não sabia que lá em Belém, quando voltou à prosperidade, tinha o Boaz, que era o tipo de Cristo. Tinha o Boaz, e Ruth foi espigar na roça de Boaz, espigar, cair migalha. Mas Boaz viu aquilo e disse: quem é essa jovem que estava espigando aí atrás? Falou para o seu chegador: essa é filha, a nora de Noemi, está espigando aqui. Ela disse: não, quando você estiver colhendo na frente, você deixa cair muito molho para ela pegar bastante. Oh, como é bom espigar na roça de Boaz! Como é bom, porque ele vai soltando de pouquinho as bênçãos, depois ele vai soltando os fechos, depois ele vai soltando os fechos. E Ruth começou ali e disse: agora sua nora, sua sogra disse: tem um homem bom, esse homem chama Boaz. Esse homem chama Boaz, ele está deixando o segador, e ele me convidou. Depois ele falou: Ruth, você não precisa espigar mais, você pode colher da lavoura que você quer. Oh, tipo de Cristo, pode colher. E Ruth começou a falar: Noemi, eu tenho um homem lá, esse homem é bom, esse homem é maravilhoso, ele está fazendo eu colher na sua lavoura. E Noemi falou assim: olha, esse é Boaz, é o único parente mais próximo que nós temos. Mas antes desse parente mais próximo, você tem que ler a Bíblia. Essa história, antes de um parente mais próximo, não era outro que chamava fulano, que é chamado Satanás, que tinha direito de Noemi. Ela tinha o direito de Noemi, não era Boaz. Satanás, que era o parente mais próximo, tinha outro tio dela. É a mesma coisa, quem tinha direito de mim e você era Satanás, porque Adão entregou toda a nossa alma na mão dele. Não tinha direito, era o diabo que estava. Só que Boaz, Ruth disse assim, Noemi falou para Ruth: Ruth, hoje é o dia da festa do segador. Você vai à noite, e ele vai deitar no lugar à noite, que eles não vêm para casa, eles fazem a festa, só os homens lá, as festas do segador, e você vai e deita no pé de Boaz. Se ele acordar e vou ver ele nos seus pés, ele pode te redimir. Eita, ele diz para a noiva gentil: vai e deita no pé de Cristo, que ele vai te redimir. Deita no pé de Cristo. E Ruth acordou. Quando Boaz acordou, viu Ruth ali no pé. Boaz disse: mulher, o que está fazendo aqui? Ele: estou aqui. Ela disse: eu não posso te redimir, eu não posso, tenho um parente mais próximo, mas eu vou dar um jeito. Deus fez assim, nós estávamos na mão de Satanás. Ele disse: eu vou dar um jeitinho, eu vou redimir meu povo de volta, eu vou casar com a minha noiva gentia, eu vou buscar a minha noiva gentia, mas eu não posso, que está na mão do diabo. E o que é que eu tenho que fazer?
O que é que eu tenho que fazer? E Boaz foi lá naquele seu parente mais próximo, fizeram uma reunião com o sacerdote, e de repente lá no sacerdote, aqui Boaz chegou naquele seu parente mais próximo: você quer redimir Ruth? É seu direito, com uma esposa você toma ela, mas ela vai ter filho, tudo que tem seu é dela, ela vai ter família. Ele disse: não, eu não quero ter família, que Satanás não quer ter família, eu não quero ter família sua. Mas Jesus Cristo, Boaz era o tipo de Cristo, e redimiu Ruth, a noiva gentia. Eu quero dizer, um dia, esse próprio Deus, nós estávamos na mão do diabo, ele disse: o que é que eu vou fazer? Eu vou descer na terra, eu vou se fazer homem, eu vou fazer um corpo, e esse corpo se chama Jesus Cristo. Eu vou ser o Cordeiro de Deus, que vou tirar o pecado do mundo, e vou redimir meu povo, vou trazer meu povo pertinho de mim. Aleluia. Eu vou redimir meu povo. E esse Deus se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que era o Verbo? A palavra. E a palavra quem que era? Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre... Quem que era Jesus? Quem que era Jesus? Deus. Emmanuel, o Deus conosco. Não era a segunda pessoa da Trindade, nem... Não, era o próprio Deus que formou um tabernáculo e morou dentro. O próprio Deus, não segunda pessoa, nem terceira pessoa. O próprio Deus Espírito que fez sombra sobre Maria, o próprio Deus morando. E de repente, esse Deus se fez carne. Esse Deus maravilhoso para redimir. Mas como eu vou redimir? Como eu vou comprar? Mas vou se tornar um parente mais próximo? Como que eu vou fazer? Como é que você vai fazer, Senhor, para salvar esse povo? Eu vou dar minha vida para eles. Chegou para Satanás. Satanás chegou e falou: você vai dar sua vida no lugar do irmão Paulo, desse pecador que só faz mal para você. Você vai dar vida para esse povo rebelde. Você vai fazer o que para salvar ele? O que? Eu vou morrer. Mas que jeito? Que jeito? Vou fazer o seguinte: você me mata e eu salvo o povo. Mas só vai morrer para ele por causa desse povo? Eu vou morrer. Por causa do Paulo? Sim, eu vou morrer por ele. Mas que jeito você vai morrer? Na cruz. Lá eu vou redimir. Mas você não vai aguentar o peso daquela cruz. Aguenta. Você não vai aguentar aquela chicotada. Eu aguento pelo amor do meu povo. Eu vou sofrer. Pelo amor eu vou sofrer. E o Cordeiro de Deus tinha que ser apresentado. Aí João Batista estava batizando lá. Aí o Cordeiro de Deus, o que tinha que fazer? Ser lavado. O Cordeiro de Deus tem que ser lavado. Como aquele animal que morria em meu lugar era lavado, examinado. Se não tinha defeito, aí ia para sacrifício. Aí o cordeiro precisava ser lavado. Que lavado que jeito? João Batista no seu batismo. João Batista batizando. Quando o povão veja, ele apontou o dedão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o cordeiro tem que ser lavado. Lavado o quê? Quando João Batista chegou perto de João Batista falou: eu preciso ser batizado por ti, não eu batizar ti. Ele disse: não, João, você tem que batizar para cumprir toda a justiça, cumprir a palavra, cumprir a lei sobre mim. O cordeiro tem que ser lavado. Lavou o cordeiro. Quando lavou o cordeiro, aí tem que examinar o cordeiro. Aí foi para Herodes. Herodes olhou no cordeiro e disse: aqui ó. Herodes falou: mas leve esse homem daqui. Que defeito que esse homem tem? Leva, some com isso daqui. Vai para os governadores. O governador olhou, nada de defeito. Não achou nada de defeito nele. O cordeiro para Herodes, o cordeiro jogava para um lado e ninguém havia defeito. Ninguém conseguiu achar defeito no cordeiro. Mas Pilatos disse: eu vou tentar salvar o cordeiro, eu tenho poder. Olhou no cordeiro e disse: ei, fala alguma coisa, defende a ti mesmo, porque assim, eu tenho poder. Pilatos olhou para Jesus e falou: eu tenho poder para te saltar e te matar. Ele olhou bem para Pilatos e falou: você não tem nenhum poder sobre mim. Irmão Brana disse: se Pilatos tivesse uma revelação, ele caía de joelho e pedia misericórdia naquele momento ali. Mas ele achou que ele tinha poder, porque ele é autoridade, governador. E o que é que eu vou fazer? Jesus vai, Pilatos disse: eu vou fazer o seguinte, para ver se eu salvo esse homem,
eu vou pegar chamado Barrabás, aquele bandido, e vou soltar. Lógico que o povo vai querer o bandido, não vai querer esse homem não nada fez. Pilato leva 2 e disse, Pilato falou assim: ei, eu não achei nenhum defeito nele. Por que esse homem está sendo acusado? Eu não estou vendo nada. Mas vou fazer o seguinte: tem 2 aqui, tem Barrabás e tem Jesus chamado Cristo. Qual dos 2 você quer que eu solte? Mas o povo, com a sua crueldade, com inveja, isso é religião, não foi prostituta que estava lá, não foi os bebos que estavam lá, isso era religião, os sacerdotes dos dias. O que mata essa palavra, meu irmão, não é prostituta, não é bebo, é religiosa, é denominação, fechando essa Bíblia e põe nas suas ideias. O que mata essa Bíblia, o que mata a palavra, é igreja que não crê mais na verdade, é igreja. O que mata essa Bíblia é pastor querendo dinheiro, fama, e fechando essa Bíblia só fala de dízimo e de oferta. E essa Bíblia, essa palavra, é Cristo revelado. Para o mundo é um livro de história, mas para mim é Cristo encarnado em uma pele humana. Mas essa palavra tem que ser revelada com assídios do Senhor através de um profeta. Mas aquela religião, o sacerdote, todos gritaram: o que é que você quer que eu mate? O assassino? Hoje daqui toda a religião gritou: o que é que elas falavam? Solte Barrabás e crucifica Jesus. Hoje as pessoas, que a religião não quer saber da palavra. As pessoas hoje, eu quero perguntar para você: aonde você viu na Bíblia, aonde você achou na Bíblia uma só pessoa batizada usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Aonde você viu? Aonde usando esses títulos? Você acha só no nome do Senhor Jesus Cristo. Por que que as pessoas não batizam as pessoas no nome de Jesus Cristo? Sabe por que não batizam? Porque o sistema católico pregou na mente deles que o batismo é a Santíssima Trindade, e a dominação caiu correndo atrás. Mas Deus enviou um profeta para mostrar que o batismo verdadeiro é em Atos 2:38, é Atos 2 e acabou. Por que que o sistema dominacional sai batizando como o Papa batiza? O Papa batiza nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E os discípulos não batizaram dessa forma, porque os discípulos respeitaram a ordem. Porque Jesus deu uma ordem para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ordem. E os discípulos cumpriram essa ordem. Eles batizaram no verdadeiro nome do Pai, no verdadeiro nome do Filho e no verdadeiro nome do Espírito. Você tem que saber qual é o verdadeiro nome do Pai. Eu pergunto para você: qual é o nome do Pai? Pergunta para um padre, pergunta para um pastor de teologia: qual é o nome do Pai, se ele sabe o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito, se ele sabe? Quando você fala Pai, Jesus pediu Pai, nome do Pai. Eu pergunto: Pai é nome? Eu pergunto para um sacerdote, para um pastor: Pai é nome? Ou é título? Filho é nome? Ou é título? Espírito Santo é nome? Ou é título? Jesus pediu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os discípulos, cheios de revelação, no dia da descida do Espírito Santo, cheio de Deus, ali aquele movimento pentecostal, ali era o dia de Pentecostes, preste atenção, as pessoas se enganam. O que é pentecostal? O que é Pentecoste? As pessoas perguntam, igual perguntou para mim. Um ser humano chegou dentro, ele disse: qual a igreja? Eu sou o Tabernáculo. Ele falou: você é pentecostal? Eu falei: eu vou te responder quando você me responder uma pergunta. Falei: o que significa o pentecostal? É porque faz barulho? É porque grita? Esse é movimento pentecostal que foi criado pela Assembleia de Deus. Agora o Pentecoste é a festa do pão asmo lá dos judeus. O Pentecoste era a festa dos 50, o dia de Pentecoste. A Bíblia fala: se cumprir no dia de Pentecostes, que era a festa de 50 dias, já era 49 dias, o Espírito Santo desce no cenáculo no dia da festa do Pentecoste, e desce. Aí eles foi cheio do Espírito Santo, eles foi cheio do poder de Deus. E Pedro e Saíl, lá embaixo tinha 30 mil pessoas, e lá no cenáculo tinha 120 mil pessoas, 120 pessoas.
É 120, né? 120 pessoas e 30 mais 30 mil pessoas. E de repente o povo lá embaixo na festa começou a ver o barulho, parou o movimento todinho e disse: que esse barulho é esse? E desce aquele povo que recebeu o próprio Deus desce. Porque Jesus disse: eu vou, se eu não for eu não posso voltar. Ele estava em corpo glorificado, foi, sentou no trono da glória do seu Pai, que o Pai é poder, autoridade, sentou na sua glória, enviou o seu Espírito próprio. Por isso que ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do céu. Quem está no nosso meio aqui? Quem está no nosso meio? Fala para mim. Eu estarei convosco todos os dias, consumação do século, não falou? Quem está aqui? E ele diz que enviar o seu Espírito, não falou? Jesus disse que estaria conosco todos os dias, não falou? E ele enviaria o seu Espírito no dia de Pentecostes, não está aqui? Então, não. O mesmo Deus de paz santifica em tudo, né, Pai? E de repente, lá que era aquele dia de Pentecoste, desce aquele movimento, um som como um vento entrou, e aquele povo viu Pedro, os demais apóstolos vindo lá para cá, e vem vindo cambaleando como um bêbado. Eles achavam que estava bêbado. Disse: estão bêbados, eles estão embriagados, estão bêbados, cheios de monstro. Pedro, um homem letrado, gritou bem alto, disse: varão judeus, é notório escutar as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados. Essa é a promessa do profeta Joel, que diz que do meu Espírito derramaria sobre toda a carne, e terá sonho, terá visões. E começou a pregar e disse: esse mesmo Jesus que vocês mataram, crucificaram, esse mesmo Jesus descerá, esse mesmo Jesus tem uma promessa. E começou a pregar. A Bíblia diz que eles compungiram os seus corações e perguntaram a Pedro: o que vamos fazer agora, varões e irmãos? O que vamos fazer? Pedro disse: arrependei-se cada um de vós, e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Sabe o que é o dom do Espírito Santo? A vida eterna, a dádiva. E receberei a vida eterna, o dom do Espírito Santo. E essa promessa diz respeito a vós, os vossos filhos, os tanto que está longe e o tanto que o nosso Senhor Jesus chamar. Com essas outras palavras, exaltava e edificava, de sorte, de bom agrado, aquele dia se batizaram quais 3.000 almas. No nome de quem? Agora pergunto, para vocês ficarem entendendo um pouquinho. No nome de Jesus. Mas Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho, e os discípulos só batizavam no nome de Jesus, porque os discípulos sabiam qual era o nome do Pai. Eles não fez como o católico, escondeu do povo o nome do Pai. Vai lá nas águas e batiza. O Espiritismo batiza. Quem já foi em Espiritismo aí? Quem já foi? Ninguém foi no Espiritismo? Ixi, até eu já fui. Chupei muita bala lá, tomei pinga com eles, né? O batismo deles é trindade, porque esse nome trindade não tem poder. Esse foi um batismo católico enganado, mas os discípulos batizavam só as pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas de repente eles pediram o nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Eu pergunto para qualquer, só para mim encerrando aqui, pro companheiro aqui, dá licença aqui, o irmão aqui, como é o nome do senhor mesmo? Como é que é o nome do senhor? Henrique? O senhor é pai? É, Henrique? Mas o seu nome como é que é? Henrique. O senhor é pai? Pai, mas o nome dele é Henrique. O senhor é filho? É, né? Nasceu de mulher, né? É. O senhor tem um espírito, não tem? Mas o nome do senhor não é espírito, é Henrique, não é? Que coisa. Jesus pediu o nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então isso não é nome, isso é título, né? Jesus pediu o nome do Pai. Agora eu pergunto aqui, aproveitando esse evangelismo, se a esposa do senhor pega um documento, compra um terreno e fala pelo filho dela, pro seu filho: filho, vai lá no cartório e passa esse terreno no nome do pai. O filho chega lá no cartório e fala assim: ó, eu vim passar esse documento no nome do pai. O que é que o cara do cartório vai falar? Responde para mim, o senhor lá, vai. Hã? Olha só que inteligência. Você viu? Como que é o nome? Oxe, mas pediu o nome. Ai, meu, mandou o nome do pai. Vai ficar bravo com o cartório? Jesus pediu o nome do
Não foi? Ele pediu o nome do Pai, não foi? Pedro sabia qual era o nome do Pai. Às vezes, o Papa não sabe. O sistema dominacional não sabe. Nem Assembleia, nem Batista não sabe. Mas Deus enviou um profeta para mostrar o nome do Pai. Preste atenção. Aí, vice-versa, o homem fala: vai lá, passa aqui, vai lá no cartório e passa esse documento no nome do filho. Eu vim passar no nome do filho, orgulhoso. Qual é o nome do filho? Filho não é nome, pai não é nome. Então no nome do Espírito. Mas Pedro sabia qual era o nome do Pai. Pai é autoridade. Lá no Velho Testamento, esse Deus que nunca foi visto por ninguém, esse Deus que nunca foi visto por ninguém, ele passava pelas nuvens e balançava. Ele é o Deus, é o Pai Jeová, o Pai Deus, o Todo-Poderoso. Era o Deus sobre nós. Era o Deus que falava com a lâmpada, coluna de fogo, através de profeta, mas nunca foi visto por ninguém. Mas esse Deus se fez carne num ser chamado Jesus, aquele corpo chamado Jesus, e ele habitou dentro. Ele se tornou Deus Filho. Ó, um Deus Filho, Deus Filho, Deus Filho, ele se tornou. No novo, aí se chama Deus conosco. Deus conosco, ali quando Jesus veio. Aí ele morre, crucifica a carne, chamado Jesus, e o próprio Deus ressuscita a carne e entra dentro e vai sentar na sua glória, no seu trono. E ele pega o seu Espírito, o seu poder, a sua unção, e sopra no dia de Pentecostes assim, ó, e encheu toda a casa. Aí era Deus em nós, através do Espírito Santo. Eita coisa, é Deus em nós. Preste atenção. Talvez você nunca ouviu, talvez eu estou falando em língua para você. Interprete a língua. Você está entendendo? O que é que esse Deus está aqui hoje? Deus é Espírito. Agora, quando Pedro foi batizar, ele sabia, em Atos 2:37, batizou 3.000 almas no nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 8:16, ele encontra Cornélio, batiza sua família em Atos 16 em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 10:46, ele batiza mais um povo em nome de Jesus Cristo. Paulo, o próprio perseguidor, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ananias disse: Paulo, levanta e seja batizado invocando o nome do Senhor. E ali, Atos 19, capítulo 1 a seguir, de 6, encontrou os discípulos de João. Os discípulos de João. Paulo perguntou para aqueles discípulos de João: olha, vocês receberam o Espírito Santo? Ele disse: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Abaixa um pouquinho lá para mim, irmão. Nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Paulo perguntou para aqueles batizados de João, convertidos de João. Paulo perguntou: em quem são os batizados? Eles falaram: no batismo de João. Né? Pergunta hoje para as pessoas: que são batista assembleiano, batista, metodista, católico. Eu sou batizado nesse batismo. Quem me batizou? Eu fui fulano tal, a maior igreja. Né? Pergunta: e quem são batizados? Batismo de João, na campanha de João Batista, olha só. Mas Paulo diz: certamente João batizou para o batismo do arrependimento. Qual era o batismo de João? Arrependimento. Não era remissão de pecado, porque o sangue não tinha derramado ainda, era só arrepender. Não podia se redimir pecador, o sangue não tinha derramado. Cristo estava na terra. Então João Batista só batizava para arrependimento. Ele disse: eu te batizo para batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresça, que vai vir um no meio de vocês que é maior do que eu vou diminuir, ele vai crescer. Mas eu só posso chegar até aqui, só para arrependimento. Mas vai vir um que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Esse vai estar no meio de vocês. Olha para você ver o poder de Deus. E João Batista apontou o cordeiro. Aí, encontrando essa pessoa que foi batizada no batismo de João, chegou lá na frente, Paulo teve uma conversa com eles. Que esse é no batismo de João, encheram o peito do batismo de João, né? Mas Paulo disse: mas certamente o João batizou para o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce em Jesus. Que cresce em Jesus. Aí a Bíblia fala: o que eles ouviram, foram todos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela campanha, porque era para remissão. Era para remissão do pecado. Vocês entenderam? Quem entendeu, diga amém e dá uma salva de palmas aí. Amém?
Deixar para depois, dá muita comida, enche a barriga, depois cansa. Depois me procura quem quiser saber disso. Eu tenho que falar isso, né? Porque eu fui batizado no católico, quando era pequenininho. Minha mãe levou para como é que é? Para benzedeira, não? Como é que é? Para que batiza lá. Meteu o saco, depois levou para o padre. O padre chegou assim na minha testa, jogou uma aguinha. Eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Pegou na mão e bati em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu cresci e aceitei a Jesus. Vou te batizar, levou eu nas águas. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho. Poxa, eu já era batizado, só porque a diferença era a água. Mas a palavra falou mesmo. A Bíblia diz que não é dado outro nome debaixo do céu aos homens que não deve ser salvo se não for pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E todas as coisas, quando for fazer por obra ou por palavra, fazer tudo em nome do... Você já viu a pessoa expulsar demônio em nome do Pai, do Espírito Santo? É tudo em nome do Senhor Jesus. Pedir cura em nome do... que é palavra e obra. E quando for batizar as pessoas em nome de quê? Do Senhor Jesus. Então, eu batizei. Esse nome tem poder. Quando fala Jesus, esse nome tem poder. Você crê que esse nome tem poder? Então, eu creio. Eu fui batizado católico. Depois de um tempo, eu fui batizado da Trindade do mesmo jeito. Mas um dia, nessa Bíblia, alguém me revelou, me mostrou que não tem uma só pessoa na Bíblia batizada usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe uma. Tudo é no nome do Senhor Jesus Cristo. Por que eu não vou batizar também? Eu disse, eu quero batizar como Pedro batizou, como Paulo batizou. Ah, mas vou ficar com Jesus. Você não está com Jesus, porque Jesus disse que Pedro estava cheio do Espírito Santo. E quem estava lá em Pedro era o próprio Espírito Santo ensinando. Amém? Nós vamos tomar essa ceia abençoada. Dá uma salva de palmas para Jesus. Irmão, os horários já foi. Eu ia passar algo ali, mas não vou passar, porque o horário já foi. E eu tenho que participar. Quando eu fico assim, me treme, né? Às vezes a igreja fala, já ouvi, mas precisa. Uma alma vale mais que o mundo todo. E a verdade tem que ser pregada. A verdade do Senhor tem que ser pregada. Nós vamos tomar igual a ceia. A ceia do Senhor. A ceia não é minha. A ceia do Senhor. Homem nenhum tem direito de tirar ninguém da ceia, porque a ceia não é minha, a ceia é do Senhor. E a Bíblia fala, examina o homem a si mesmo, pois vem e bebe e come. E a Santa Ceia original, a Santa Ceia da Bíblia, ela não é com pão de padaria, é pão ácimo, sem fermento, que o fermento representa o pecado. O fermento representa, a Bíblia fala que um pouco de fermento faz levantar toda a massa. E o fermento representa pecado. O pão, o corpo de Cristo não tem pecado. Se isso aqui representa o corpo de Cristo, não pode ter fermento que representa o pecado. Por isso que no Velho Testamento era só pão asmo. Pão asmo não tem fermento, era a festa da Páscoa, a festa do pão asmo, que representava o cordeiro. E o vinho, agora, quando ele fala, tomava o vinho no Velho Testamento, no Novo Testamento, quando Jesus deu a Santa Ceia, não era com suco de uva, porque o sangue de Jesus representa sem nada de açúcar, é puro do vinho. Então Paulo, quando chegou naquela ceia de Corinto, o povo estava todo embriagado, não estava? Ele estava tomando suco ou vinho? Ele estava todo embriagado e Paulo põe a ceia em ordem. Quem que tiver fome, come em casa, vai beber em casa, aqui não é lugar não. Você está com fome, vai comer em casa. Aí Paulo colocou a ceia em ordem. Jesus, o vinho tinto puro, representa o sangue de Jesus. Não é suco de uva, diabetes. O sangue de Jesus não tem diabetes, cheio de açúcar. Preste atenção. Nós vamos cantar um hino aqui, não vamos cantar? Vem cear, o mestre chama, vem cear. Não é assim? Toda a igreja não canta ele? Toda a igreja não canta? Aí tem uma parte que fala, vinho sem mistura ele dá. Falando vinho sem mistura e metendo suco de uva no povo. E o povo tomando suquinho de uva, chega docinho. Né? E o pão, já vi pessoa, pastor da ceia até com mandioca. Bolachinha seca, pãozinho seco de padaria, faz aquele formatão de pão cheio de fermento e diz que é o corpo de Cristo. Esse daqui não é o corpo de Cristo, isso aqui é representação do corpo de Cristo.
Não é. Esse aqui não é o sangue, representa o sangue de Jesus. Toda vez que comer desse pão e beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Cálice, o vinho puro. Então, e a Santa Ceia, agora nós vamos ler para nós tomar. Agora vamos ver a outra, São João 13, olha lá, São João 13, a outra parte dessa, nós viemos 2 Coríntios, já lembra, né? Agora nós vamos ler São João 13 para nós participar da ceia. São João 13, 4. Hoje está sendo diferente do que eu pensei, tá? São João 13, 4. A igreja da glória. Amém? São João 13, 4. Vamos, eu quero que todos conferem. Põe ali também para nós seguir ali. Ali que ele não trouxe a Bíblia, para nós seguir ali, tá? Para nós seguir ali, nessa Santa Ceia, nós vamos tomar rapidão a ceia. Para nós entender o que é Santa Ceia. Vamos ter São João 13, 4. Vamos aqui, ó. Vamos, bem tranquilo. Levantou-se da ceia. Era uma ceia, não era? Levantou-se da ceia. Deixa eu ver. Levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, aquela capa de cima, como eu tirei o terno, suas vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-lhe com a toalha com que estava cingido. Isso é Jesus, os seus discípulos, a última ceia. Presta atenção, a última ceia, com que toalha estava cingido. E aproximou-se, pois, Simão Pedro, e lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés? Simão perguntou: Senhor, tu lavas meus pés? E respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Pedro, calma, você está muito apressado, Pedro. Calma um pouquinho, você vai saber agorinha. Pedro era muito alvoroçado, né? Vai saber agorinha. E disse-lhe Pedro: nunca me lavaram os pés. E respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavo, não tem parte comigo. Olha que Pedro ficou desesperado, ó. Não tem parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos, a cabeça. Quer dizer, lava tudo. Eu quero ter parte com o Senhor. Não só os pés, a mão, a cabeça, lava tudo. E disse, aí vamos lá para o 12, só pula para o 12 ali para frente. E depois que ele lavou os pés, tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que vós tenho feito? Vós me chama mestre e Senhor, disseste bem, porque eu sou. Ora, Jesus falou: ora, se eu, Senhor, mestre, vos laveis os pés, vós devais também lavar os pés uns aos outros. Jesus, ó, como é que ele fez? Lavar os pés. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ó, se sabeste essas coisas, bem-aventurados sois se fizeste. Pode se sentar. Essa foi a última ceia. Você acha que esses discípulos, a outra ceia sem Jesus, eles fizeram esse ato de lavar pé? Será que a igreja apostólica não fizeram esse ato? Como eu fiz, faça vós também. Eu estou fazendo para dar exemplo para vocês. E bem-aventurado quem sabe essas coisas é se fizeste. Você sabe essas coisas? Então nós vamos tomar a Santa Ceia original e depois ter um lava-pés uns aos outros, porque é ordem do nosso Senhor. Mas por que as igrejas tirou isso? A católica tinha a missa do galo e fazia o lava-pés. Quem já foi, eu fui coroinha do padre. Tinha a missa do galo, ela respeitava mais o lava-pés. Mas foi tirando isso por quê? Porque a igreja os leigos foi entrando dinheiro, fama, e não foi querendo lavar os pés dos leigos. Foi achando feio, falando que é gesto de humildade, é humildade sim. E essa representação foi Cristo que mandou. Isso aqui é ordem, daqui não foi, isso aqui é ordem. Como eu fiz, faça. Bem-aventurado se soubesse essas coisas e fizeste. Eu sei essas coisas, então eu vou fazer nessa noite. Se você sabe, toma a Santa Ceia, lava o pé do seu irmão que representa Cristo. Amém? Aleluia! Cristo já nos preparou.
E agora vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pão multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto, ó Jesus, vem cear. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, aqui está esse pão, o mais puro, sem fermento, que é uma representação do corpo do Senhor. É uma representação que o Senhor está dando toda vez que comer ou beber desse pão, anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha. Senhor, está nas minhas mãos esse pão da farinha pura, integral, sem nenhum eu entrego ao Senhor. Que nesse momento venha o Senhor santificar, sagrar esse pão para se tornar a representação da carne do Senhor. Aos seus filhos comer desse pão que representa a carne que foi transpassada no Calvário. E o Senhor disse que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. A sua igreja vem de uma batalha, vem cansada, mas ela quer participar do corpo do Senhor, por representação. Meu Deus, e aqui está esse vinho, o mais puro que eu posso encontrar, que representa aquele sangue que foi derramado no Calvário, aquele sangue puro que foi derramado, transpassado por aquela lança romana. Esse sangue trouxe